Olá, começa agora mais um Ciência e Fé. Hoje nós vamos falar sobre o papel das línguas nas culturas humanas e no decorrer da história como o homem se relacionou com essa forma de comunicação, tanto escrita como o desenvolvimento dela falado nas culturas. Para falar conosco sobre esse tema, ou debatê-lo, ou conversar intelectualmente, está o professor e historiador Aruf Spínola, está também conosco o professor de grego da FABAVALE, pastor Vanderlei Cardoso, e o nosso articulista fixo do programa, professor Rodrigo. Para introduzir o tema, pedi para o teólogo aqui presente, o professor de grego, o pastor Vanderlei, que nos falasse brevemente a importância da língua na teologia, ou mais propriamente no objeto de estudo da teologia, a Bíblia. Qual foi a importância dessa construção linguística para a revelação de Deus aos homens através das Sagradas Escrituras? E a importância dessa língua dentro da teologia cristã, ela se fez necessária tendo em vista a facilidade da língua, ao imperialismo propriamente dito de Alexandre o Grande, a partir do ano 330 a.C., prosseguindo até o ano 300, e depois, logo após esse período, ainda o grego continuou sendo a língua oficial, ainda em meio aos palestinos, pela sua própria facilidade de aprendizado. É claro que hoje em dia ele já está totalmente modernizado, já não temos mais um grego na Palestina, propriamente dito, um grego koiné, que é aquele que foi o de Alexandre o Grande. Que foi, no caso, a língua utilizada para os escritos do Novo Testamento e para a Septuaginta, né? Exatamente. Professor Aruf, a gente vê uma história que nos chegou de maneira escrita, no princípio de maneira oral, né? Que eram as tradições orais que nós tínhamos dos grandes mitos e etc. Aquilo que a gente percebe no decorrer do desenvolvimento do homem sobre a face desse planeta. Queria que o senhor colocasse para os nossos telespectadores a visão da história a respeito das línguas e em que ela engrandeceu as culturas humanas, ou qual a importância que o desenvolvimento da linguagem escrita e falada teve até para a ciência histórica, né? Olha, em primeiro lugar, a linguagem é um fato que define a própria condição da existência humana. O que nos diferencia, o que permitiu todo o desenvolvimento humano, né, e a sua extensão por todo o planeta, seu predomínio, né, foi o fato dele ter desenvolvido essa capacidade, né, biológica da linguagem. E essa capacidade de comunicar é também, fundamentalmente, uma capacidade de abstrair e compreender o mundo ao seu redor, de refletir sobre esse mundo. Quer dizer, essa condição de falante do ser humano, esse domínio, né, dessa ferramenta que é a linguagem, é que fez do homem o ser humano que ele é hoje, né? Ele interpreta, né, e ele vivencia seus sentimentos, ele vivencia, né, o mundo ao seu redor, ele vivencia as experiências sociais, ele se sociabiliza, né, na relação com os outros, ele vivencia seu universo mental e seu universo cultural a partir da linguagem, seja ela falada, seja ela escrita, né? A língua é fundamental. Como diria o poeta, né? A língua é nossa pátria. Quer dizer, eu sou fundamentalmente minha língua. Eu penso, vejo o mundo, interpreto o mundo e sinto o mundo a partir da minha língua. Portanto, eu, como brasileiro, penso de uma forma diferente, por exemplo, de um americano, de um sueco, de um hindu, porque nós temos, né, uma língua distinta. Ou seja, a língua está totalmente associada à cultura, né? Não há como desassociar. Mais do que a cultura, a língua está associada à condição humana, à condição humana, né? A língua é fundamental. E quer dizer, na verdade, a partir do momento que o homem se expande, essa língua vai sofrendo modificações, à medida que grupos se isolam, né? Veja o caso, por exemplo, do português falado na região de Cabo Verde, o chamado crioulo, né? É um português que foi sofrendo alterações
né, pela linguagem popular. E quando você vê a língua crioula de Cabo Verde, ela é muito semelhante, por exemplo, se Minas Gerais tivesse ficado isolado, não tivesse tido a ação do Estado, né, no século XIX, principalmente depois no século XX, para estabelecer um português erudito. Então é muito semelhante ao jeito que a gente com o mineiro fala, assim, num corriqueiro, né, comendo as palavras, né. Ainda no Eu nosso sempre próprio português a Eu gente sempre pode... achei que os mineiros imitavam os franceses, né? De comer o finalzinho das palavras. A gente... Então Na você nossa- vê o português de Cabo Verde, ele tem muito disso. Só que lá isso foi se tornando, como diz, mais ou menos a língua oficial dos falantes de Cabo Verde, né? Ou seja, foi se diferenciando, que até se fala hoje de uma outra língua que não propriamente o português, né? Que seria o crioulo, né? Quer dizer, A ação do homem muda a língua e a língua muda o homem. o contexto, né, o isolamento, né, as experiências, a necessidade Quer dizer, a língua ela é dinâmica, ela é viva, ela se modifica. Ela é né? humana, né? Ela se modifica ao longo do tempo, ela se transforma, ela ganha variações, né? Nesse sentido, Haroldo, que você está colocando aí, que eu concordo plenamente, bem lacaniano, inclusive, eu acho que a gente pode dizer que, você disse isso, eu acho que a linguagem ela determina alguma coisa da forma de pensar, que a gente pode até dizer da visão de mundo, alguma coisa assim. E aí, transportando esse dado para a questão que o pastor colocou, por exemplo, de que forma, que aí eu escuto dos dois, a gente poderia dizer, por exemplo, que a língua grega daquela época poderia ser determinante de uma certa visão a respeito da revelação ou da encarnação de Jesus. O que seria próprio da língua grega, por exemplo? Alguma coisa desse tipo. Será que dá para poder construir alguma coisa nesse sentido? Seriam as características da época que proporcionaram aquela cultura exprimir daquela forma, aqueles ideais. Mas no caso, contidos. a língua em Grego, especial, a língua o especial, a grego, língua grega. porque, assim, se fosse para escrever isso em hebraico, se fosse para escrever isso em inglês, originalmente, a história seria um pouquinho diferente? A nossa compreensão da história seria, mesmo que um pouquinho só, diferente? Olha, para a gente obter um entendimento dentro desta questão que se fala aqui agora, a gente precisa ter um conhecimento um pouco mais profundo da língua, porque se você ler um texto bíblico hoje, e baseado na nossa atualidade, e pensando que ele tenha um entendimento de hoje, a gente vai se equivocar dentro daquilo que a língua, né, que a pessoa queria dizer na época. Por exemplo, nós temos um texto na palavra que diz, na Bíblia, que fala assim, todo aquele que permanece nele não peca. O que na atualidade hoje eu entendo o seguinte, que se alguém está servindo a Deus, ele nunca vai pecar. Seria a leitura que nós faríamos hoje. Né? Exatamente, mas na época, na língua da época, o sentido é justamente o seguinte, todo aquele que permanecia em Deus, servia a Deus, não continuava pecando, quer dizer, uma ação contínua. Então você precisa ter um entendimento da língua da época, do momento, daquela ocasião, para você realmente poder trazer isso para os dias atuais. Então, por isso que numa interpretação no texto, ou trazendo isto para o nosso mundo moderno, a pessoa obrigatoriamente já tem que ter um conhecimento, né, do grego daquela época. Isso entra muito em tudo que foi colocado pelo Eu professor. acho que a questão é o seguinte, as línguas são diferentes, elas são ferramentas diferentes, né? Por exemplo, o grego, ele que tornou possível nascer a filosofia, ele que tornou possível, né, nascer o próprio cristianismo, porque o cristianismo é uma interpretação, né, a partir da vivência judaica, do judaísmo, né, transformada Já pela helenizado, leitura, né, pela leitura do grego, pela leitura de Platão, depois, né, Tem até Aristóteles. um ponto aí que eu né, queria depois tocar. essa mistura, ou seja, o cristianismo já é ocidental, né, já ele porta isso, e ele foi escrito em grego. Quer dizer, o grego, ele permitiu interpretar o mundo, né,
Ele nasceu vinculado a um determinado tipo de cultura, um determinado tipo de sociedade, fundada na cidade-estado, na ideia do homem livre, do homem cidadão. Tá? Quer dizer, então, tem muito... Acho que a língua, ela presta isso. Diferente, por exemplo, né, de outras línguas que não tiveram a mesma serventia, a mesma função. Né? Mas você tem, por exemplo, a música do Caetano que diz, né, só é possível filosofar em alemão. Ou seja, o alemão é uma língua boa para filosofar porque ela é uma língua que ela permite construir a palavra, construir o conceito. Ela não é toda pronta já, né? Ela permite isso, né? Então ela é boa para quem vai filosofar, para quem vai refletir, né? E, quer dizer, se você for pegar a tradição da língua, né, inglesa, ela prestou muito ao pensamento utilitário, ao pensamento científico, ela permite muita objetividade, ela permite muita precisão. Né? A filosofia peca bastante. A filosofia é fraca. A palavra pensar, ela também é achar. Né? Agora a nossa língua, que são língua neolatina, o português, o espanhol, né? São línguas que elas são línguas que foram construídas a partir da escrita. Enquanto que o alemão é uma língua falada que foi... Depois passou para escrita. Foi convertida numa língua escrita. O inglês era uma língua falada que depois foi convertida numa língua escrita. Convertida recentemente, a coisa de 500 anos atrás. Né? E as línguas neolatinas são línguas originariamente escritas. Né? Latim então, elas são mal escrito, alguma coisa assim, latim mal falado. Nosso tempo estourou de bloco, a gente retoma essas questões, até mesmo particularizando as línguas, no exemplo, as nossas línguas neolatinas e também o grego bíblico, no próximo bloco do programa Ciência e Fé. Estamos de volta com o programa Ciência e Fé, hoje tratando das línguas nas culturas humanas e o reflexo da língua no próprio desenvolvimento do ser humano. Estamos aqui com o professor Aruf e com o professor Vanderlei, também pastor, e o nosso articulista fixo, já conhecido de todos, Rodrigo Zanato. O professor Rodrigo queria colocar alguma coisa para os nossos eu tenho convidados? uma questão especificamente para o pastor, mas o Aruf pode também comentar, e na verdade a outra não é nenhuma questão, é mais um comentário que eu queria ouvir uma réplica. A respeito do grego, eu não conheço o grego, tá? Mas eu me lembro de certa vez ter sido informado que aquele logos, né, que aparece lá no primeiro versículo do João, no princípio era a palavra, o verbo, né, em arqué, em logos, não sei se é assim mesmo que fala, que esse logos teria sido escrito por e num grego popular, né? E, portanto, ele teria esse sentido da palavra, como a gente fala, uma palavra, esse monte de coisa tem num dicionário, um monte de palavra, né? E que teria, na interpretação desse logos, uma história que passa pelo Filo de Alexandria, que já era meio platonizado, e depois, na própria platonização do cristianismo, uma tendência a levar o sentido desse logos para o lado do logos do Platão, que tem mais a ver com a razão, um sentido mais abstraído, e alguma coisa assim. E aí ficou para mim alguma coisa tipo assim, olha, a injeção de filosofia grega na leitura do Novo Testamento leu errado o sentido do logos, e aí o troço virou outra coisa. E aí eu queria ouvir o que você pode dizer a respeito disso. E o outro comentário, que concerne mais ao Aruf, não pelo assunto, mas porque aí a gente sai do grego e vai pro árabe. Já que você gosta de fundamentalismo, essas coisas, né, Aruf? Tem um troço no Alcorão, que eu já vi uma vez, que eu achei fantástico, que é um uso da língua muito interessante, quando o Alcorão fala do Moisés, fala do Abraão e etc., e que fala do momento em que eles se submeteram, né, a Deus, no caso, que a palavra árabe para isso é Islã, né, que eles se a gente fosse transcrever, que eles se islamizaram.
né? Isso, de certa forma, no texto do Alcorão, faz o Moisés, o Abraão, muçulmanos. Eles, o simples fato de dizer que eles se converteram, né, a Deus, isso quer dizer se islamizaram. Eles são muçulmanos desde a origem. É uma sutileza, um joguinho de linguagem, talvez, mas que formaria aí uma visão de mundo que talvez esteja relacionada a alguns conflitos que a gente vê por aí e tal. Bom, um troço histórico meio esquisito, né? A gente volta no tempo, poder dizer que o que é agora já era antes, né? Um troço assim. bom, até que a sua pronúncia arranhada aí tá certa. Ah, que bom. Enarqueologos, eu só sei essa frase. Bom, mas ali no princípio era o verbo, essa palavra logos, ela tem, antes do logos tem ali um artigo, esse artigo é definido, é o ró, artigo ró, às vezes aparece o ó, né, com acento, que não será artigo, será uma conjunção, será outra coisa, mas diferente. O artigo, ele faz muita diferença quando ele está acompanhando uma palavra na língua grega. E nesse caso, esta palavra logos, ela tem pelo menos 2 significados que são os mais traduzidos no Novo Testamento, que é palavra e logos. Se bem verbo, que ali, né? Palavra e verbo, uhum. Né? O logos, palavra e verbo. Se bem que neste caso ali, em João capítulo 1, ele traduz lá como verbo. O princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esse artigo que é colocado ali, ele torna esse verbo aí um substantivo, né? Uhum. Porque, na verdade, a referência aí é o Criador, é o Senhor, é Deus, fazendo dele uma pessoa que pensa, que sente, que é o Todo-Poderoso, né? E que demonstra que ele mandou o seu Filho aqui por nós essa vida, e como homem teve todas as dificuldades, os sentimentos, né, que nós como pessoas temos. Agora, dizer que isso tem assim uma outra conotação, ou como alguém possa pensar, isso estaria desvirtuando do objetivo central de como foi escrito. Até por uma questão teológica, o Evangelho de João, quando ele foi escrito, João tinha como objetivo combater uma seita que estava alargantemente dominando o cristianismo, que eram os gnósticos. Esse foi o propósito. Combate fazendo pequenas concessões. Mas não, aí que está. Por exemplo, quando nós pegamos a Septuaginta, que já foi citada aqui, e nós vemos a aplicabilidade do termo logos também, na Septuaginta o logos aparece de 3 maneiras. Ele é lei, ele é manifestação do Deus transcendental, e ele também é palavra no sentido oral da coisa. Quando João escreve, João era um pescador, discípulo de Jesus Cristo, mas era um pescador, ele não era um homem de erudição, nem foi. Talvez o pastor possa até esclarecer mais do grego dele, que é extremamente criticado, né? A forma como ele escreve o grego. Ele não era um homem de erudição, e dificilmente algum crítico teológico vai colocar que ele fazia referência ao entendimento de logos de Filos. De Filo de Alexandria, platonizado, relendo. Porque, por exemplo, quando a Septuaginta é escrita... Mas a teologia cristã, ela tem essa influência mas da aí a gente vai nos filosofia remeter para a patrística, onde uma das várias escolas de interpretação teológica, que é a escola alexandrina, ou seja, está no berço, vai fazer essa leitura. Olha, João disse logos, mas não é o logos que a gente fala aqui quando a gente está se referindo à palavra. É o do Platão. É o logos do Platão. Isso, então é a pergunta que eu coloquei aqui. Será que boa parte da formação de base filosófica do cristianismo não é um equívoco a respeito de uma palavrinha? Eu acho que eu vou dar uma opinião sobre isso aí, porque eu acho que independente da discussão mais filosófica que vocês estão fazendo aí, né, diria um pouco bizantina, eu acho que é uma das passagens mais bonitas do Evangelho. Sem dúvida. Né? Claro. Porque se ainda você... mais para quem já tem um pé na filosofia, né? Que porque se você interpreta o sentido, mesmo no português, né, do verbo, né, isso é de uma beleza e de uma verdade impressionante. Sim. Ou seja,
a ideia de que, né, a ação é que cria, né? Ou seja, o verbo se fez carne, ou seja, é a ação que cria a realidade. Ou seja, Não a palavra isolada. né, não é a palavra no sentido da palavra, ou seja, é a ação. Aí se for no sentido religioso, se for lá no começo, né, da Bíblia, lá, Deus fazendo o mundo, quer dizer, ele fala. A hora que ele fala, surge a luz. Ele fala, surge. Ou seja, é a fala, é o verbo, é a ação que é capaz de emanada de Deus, que é capaz de criar. Isso é de um significado. Sim. E dá uma interpretação da própria... E começa, inclusive, com as mesmas palavras lá do Gênesis. Sim. O professor Arufo poderia ser da escola alegórica de Alexandria, porque é a profundidade que os gregos viam no texto bíblico. Agora, como dizem, tudo que é bom dura pouco, esse bloco acabou de acabar. E eu não terminei, e eu não Não respondi. terminou. Voltaremos no próximo. A gente vai voltar então com o professor, já colocou no próximo bloco, respondendo a questão do professor Rodrigo aqui no Ciência e Fé. Estamos de volta com o programa Ciência e Fé, discutindo hoje sobre as línguas e a relação que elas têm com a cultura, tanto falada quanto escrita. Está conosco o professor Aruf, vítima de uma das perguntas do Zanata no bloco anterior, que não houve resposta em função do tema, e também conosco o professor de grego, o pastor Wanderley Cardoso. Bem, Zanata, retome a pergunta e o professor está na liberdade de responder. É aquela coisa da sutileza do Alcorão, né? É essa a pergunta, né? De refazer o passado a partir de um joguinho de linguagem, né? Ao dizer que o Moisés, o Abraão, no que eles se submetem a Deus, a palavra árabe para esse se submeter é se islamizar, né? Alguma coisa assim, ou seja, eles já eram muçulmanos. Eles já eram muçulmanos antes de qualquer coisa. Porque tem essa reivindicação nessa querela entre muçulmanos a briga dos dois judeus. filhos, Quer dizer, né? você tem uma sequência de coisas históricas, segundo a nossa história, pelo menos, né? E você tem essa visão de que, apesar dessa história, esses personagens aí, eles já eram muçulmanos. O que se conta, inclusive, é que todo esse problema nasce dos dois filhos, Isaac e Ismael. É só que, se a gente for se ater, né, na verdade, a uma perspectiva histórica do surgimento, né, do islamismo, ele é historicamente situado, né? Ele é historicamente situado num contexto, né, de enfraquecimento, né, do domínio romano, numa região extremamente conturbada de trânsito, né, que o Oriente Médio sempre uma região de trânsito entre várias culturas, vários povos. Sempre viajando ali, Jerusalém. Né? É o contato entre o Oriente e o Ocidente, né? As rotas de comércio com a Índia, as rotas de comércio com a China, né? É o contato com a África, né? Então, quer dizer, é uma região, como diz, era o centro do mundo, né? Vamos dizer assim, na época, né? Porque ali que era o ponto de cruzamento de várias civilizações, de várias línguas, de múltiplos povos. Uma característica importante é que, nesse contexto, o judaísmo consegue se firmar e consegue se manter como até um instrumento identitário para um povo que vai sendo deslocado e vai sofrendo, né, pressão de povos mais fortes, mais poderosos, e ele consegue, né, se manter e não perecer na história, porque foram vários povos, várias culturas que pereceram, desapareceram. Os judeus são um dos poucos que não pereceram na história. Vencedores no sentido que eles conseguiram resistir, né, e não desaparecerem. E, quer dizer, nesse contexto, consegue uma seita ali,
né, que é o cristianismo, que desenvolve dentro do judaísmo, consegue se tornar, né, a religião do Ocidente, consegue se predominar, né, da forma que predominou. Quer dizer, o cristianismo ele contém, quer dizer, ele se contata essa síntese entre o judaísmo, o monoteísmo, né, judaico, com o pensamento grego. Essa fusão nos produz o Ocidente. Uhum. Na verdade, produz muito mais do que a religião, produz o Ocidente, cultura ocidental. a cultura ocidental. A ideia de história, a ideia que eu acho que é o fundamental nisso, rompe com aquela visão cíclica, a ideia de história, que nós caminhamos sempre à frente, a história é uma linha, né, que vai ao futuro, né, não existe um retorno. Na verdade, aquela ideia que a ideia no final dos tempos, da parousia, né, do retorno, de Jerusalém. O princípio não é idêntico ao fim. Exatamente. Né, e aí vem a ideia de podemos ser melhor, vem a ideia de progresso, podemos melhorar, podemos crescer, podemos evoluir. Quer dizer, então, cria toda uma dinâmica, né, que vai ser fundamental para o desenvolvimento da civilização ocidental, da cultura ocidental e da própria ciência. Nesse contexto, quando nasce nos séculos, né, 6, 7, vai acabar desembocando no islamismo, quer dizer, o islamismo ele vai pegar disso, desse caldo de cultura, do cristianismo, do judaísmo, né, uma releitura disso, uma releitura né, das referências, né, e dos personagens, né, bíblicos. Então, quer dizer, na verdade, o islamismo, ele faz uma releitura do judaísmo, do cristianismo. Uhum. Ele relê isso em função de um contexto, né, próprio, que é o contexto árabe. Ele é fundamental para unificar essas tribos árabes. Ele é fundamental para poder canalizar esses confrontos internos para uma conquista, que é extremamente bem sucedida. Uhum. Né? Rápido. E mais do que isso, vai construir uma civilização que é extremamente avançada e desenvolvida. Enquanto que a Europa cristã, nos séculos IX, no século X, é rude, é atrasada, é embrutecida, né? Quer dizer, tirando os padres, ninguém sabe ler e escrever uma linha, né? Quer dizer, então, o mundo muçulmano tem universidade, tem cidades, tem um comércio desenvolvido. Matemática, astronomia. Tem a matemática, a astronomia, a filosofia grega, Aristóteles. Platão, né, é preservado nesse mundo, né? E vai ser através, né, dos muçulmanos, né, que Aristóteles, que Platão, que a matemática, a ciência vai, né, e as próprias técnicas, né, que vieram do Oriente, que vão chegar na Europa outra vez. Agora, há uma questão que eu acho que coloca, que vai além da questão religiosa propriamente dito, né, que tem a ver com o fato de que, nesse processo, a Europa vai assumir uma posição dominante a partir do século, né, XV, XVI. Esse domínio europeu vai se impor primeiro no entorno da Europa, isso vai se impor com o conflito. Começou os conflitos lá no século XIII, com as cruzadas. Uhum. É domínio do Mediterrâneo, é domínio do território em volta, é domínio do norte da África, é o tentativa de domínio das rotas de comércio, né? Então, quer dizer, e esse processo vai fazer com que a Europa, né, ao longo dos séculos XVII, XVIII, XIX, se imponha no mundo todo, né? Quer dizer, qual a vantagem que a Europa tinha? A pergunta é essa, né? Quer dizer, era o cristianismo que era vantagem? Eu acho que não, né? Eu acho que a vantagem da Europa estava, né? A história da Europa é a história de guerras, permanentes, e da arte da guerra. Porque você faz guerra o tempo todo, você está preparado, né, para vencer. Veículos para isso. Né? E a vantagem da Europa também é os germes, porque, como diz lá, de vez em quando confluiu todas as doenças do mundo. O europeu ele era uma bomba biológica, né? Onde ele chegava, ele espalhava doenças, enfraquecia, né? Então você tem, quer dizer, uma cultura baseada na guerra desenvolve a tecnologia para a guerra também,
o aço, a arma. Inclusive armas biológicas. Né? Então, quer dizer, se você for pegar, quer dizer, na verdade, agora, aí voltando à temática, que é a temática da língua, né? Uma questão é a língua falada, outra é a língua escrita. E eu acho que a língua escrita, ela traz uma vantagem e ela é poder. Né? No caso da Europa, né, você tem uma imensa literatura de feitos militares, né, e de cultuar os heróis militares, desde o Alexandre Magno, lá dos gregos, né, o Filipe da Macedônia, as batalhas do Filipe eram lidas, do Alexandre eram lidas, Carlos Magno. A própria reprodução romana de arte dentro da cultura quer dizer, as vitórias de César, as táticas de César, ou seja, essa né, cultura escrita também voltada, mas facilitou a Europa dominar. Mas, na verdade, no século 8, 9, 10, os muçulmanos tinham uma cultura brilhante. Mas, em suma, foi uma leitura do momento histórico, eles fizeram releituras de coisas que... Uma releitura a partir do conhecimento que Moisés tinha e que os que estavam em torno dele tinham, do judaísmo e do cristianismo. Nosso tempo está estourado. Fizeram uma adaptação disso. Nesse bloco, a gente retoma, então, falando sobre língua, que interessante esse vocal. E a gente retoma, então, depois com o programa Ciência e Fé. Estamos de volta com o programa Ciência e Fé no nosso quarto e último bloco, o bloco das considerações finais, onde o debate, por um momento, se extingue. Pedi ao professor Aruf, então, que faça suas considerações finais a respeito do tema ou do que foi mesmo debatido por nós aqui. Olha, a língua é fundamental para desenvolver a identidade, para desenvolver a cultura, para desenvolver a força de um povo. Nós somos a nossa língua. Então, cultivar, né, e valorizar a própria língua é fundamental. E o português é uma língua extremamente rica. E são vários países falantes do português. Então, acho que o Brasil, o Estado brasileiro, ele carece de ter uma posição mais firme e mais integradora entre todos os países da língua portuguesa e de fortalecimento da língua portuguesa. Né? É uma língua que está presente na África, está presente na Índia, está presente na China. Macau fala português, no Timor fala português. Podemos dar uma volta ao mundo só passando por país e falando do português. Tem que pegar uns aviões, então, né? Poder passar por cima de umas... Então, a língua é fundamental. Então, nós temos que... E falar bem a língua é poder. A gente tem que ter clareza disso. Dominar a própria língua, né, é ter mais cidadania, ter mais poder, é ter mais individualidade, é ter mais força. Pastor, suas considerações? Primeiramente, eu queria agradecer por estar aqui, né, com vocês e quero externar aqui também a minha gratidão àqueles que estão nos ouvindo e conclamar a todo aquele que deseja aprender um pouco mais sobre o grego do Novo Testamento, que é o grego koiné, aquele que quer se aprofundar mais naquilo que foram os escritos originais da Bíblia, os escritos que foram inspirados por Deus, saber o porquê até que o povo na época de Jesus falou aramaico, mas foi escrito em grego, que você possa dedicar-se nisso, procurar bons professores, né, uma boa faculdade, porque com certeza você tem muito a enriquecer, né, a sua cultura, né, e consequentemente está repassando isso para as pessoas que estiver te ouvindo. Professor Rodrigo? Eu acho que não tem muito a acrescentar, não. Quero principalmente reforçar o que os convidados disseram. Eu não vou muito pelo lado
do que o Aruf disse aí do Estado brasileiro, segurar a língua, né? Eu acho que os gramáticos têm que correr atrás da língua e não a língua que tem que se submeter aos gramáticos. Embora os gramáticos, às vezes, ajudem a língua a não correr rápido demais, né? Para não ficar cada família falando uma língua. Mas eu comungo plenamente com essa ideia de que a língua, ela molda o sujeito, né? Quando você diz nós somos a nossa língua, eu acho que isso é perfeito, né? Minha pátria, minha língua, somos portugueseis, né? Uma coisa assim. É a ideia de que é bem de acordo, bem em sintonia com as coisas que eu endosso da psicologia, da psicanálise e etc. E que, por sua vez, também, eu acho que tem muito a ver com essa coisa no princípio era o verbo, né? Eu acho que, interpretando assim de uma forma bem particular essa passagem, né? A ideia de que a palavra, o verbo, o logos, precede as coisas, né? Precede criar a nossa existência, cria, gera o que a gente é. Pensando, por exemplo, no nome, olha só, né? Como é que eu tenho uns preconceitos a seu respeito só por causa do seu nome Aru. Né? Coisas desse tipo, né? Como que isso tem consequências em toda uma conjetura assim, da nossa visão de mundo e dos nossos sentimentos, o que a gente é e tal. E isso reflete na religião. Eu acho que o judaísmo só poderia ser em hebraico, né? O cristianismo só poderia ser em grego, o islamismo só poderia ser em árabe. Queria agradecer, então, a presença dos nossos convidados, encerrando o comentário do professor Rodrigo, porque o nosso tempo está realmente curto. Claro, para variar. Estouramos todos os blocos para avaliar. E agradecer a você, nosso telespectador, que tem nos acompanhado aí nessa odisseia intelectual em todos os Ciências e Fé. Caso você tenha uma relação boa com a linguagem e acredite na formação da cultura através da linguagem escrita, você pode nos mandar um e-mail através da nossa caixa eletrônica, que é tvunivale@univale.br, com sugestões para o programa, comentários, elogios, como alguns têm feito, aquilo que você preferir dentro do que a sua linguagem lhe permitir. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima semana com o programa Ciência e Fé.